No dia seguinte ao anúncio de ajuda do governo federal, os hospitais da rede estadual funcionam de forma parcial. De acordo com o governador, desde a última terça-feira, o estado já arrecadou 297 milhões de reais. Além da verba federal, há ainda um empréstimo de 100 milhões de reais da prefeitura destinado aos hospitais Rocha Faria, em Campo Grande, e Albert Schweitzer, em Realengo. Os salários de funcionários começaram a ser pagos, mas algumas unidades ainda estão com problemas. O sorriso da enfermeira Fernanda tem um motivo: salário na conta. É extremamente feliz, né? A gente pelo menos vai ter, assim, mais ou menos todos de plantão hoje em outro hospital, mas pelo menos a gente vai ter um Natal digno. Os funcionários da área da saúde respiram mais aliviados. Aos poucos estão recebendo o pagamento de novembro que estava atrasado. O 13º ainda não tem data para entrar. A verba veio de recursos do Ministério da Saúde, que vai enviar até o dia 10 de janeiro um total de 135 milhões de reais, além de 152 milhões de arrecadação de impostos. A medida veio após a criação de um gabinete de crise criado ontem em Brasília. A prefeitura emprestou 100 milhões de reais ao governo para regularizar as emergências dos hospitais Albert Schweitzer e Rocha Faria, ambos na Zona Oeste. O dinheiro deve ser pago no primeiro semestre do ano que vem em 3 parcelas. A previsão é que até o final de semana os hospitais voltem a funcionar normalmente. Hoje, a emergência do Albert Schweitzer estava aberta para casos considerados vermelhos, graves e amarelos, que não são tão urgentes. O filho da Cleia conseguiu ser atendido rapidamente. Foi ótimo, não tenho que reclamar do atendimento. Ele chegou na emergência e foi atendido. No Hospital Getúlio Vargas, na Zona Norte, a manhã não foi nem um pouco parecida com o que encontramos ontem. A rua estava vazia, mas a emergência continua fechada com arame. Segundo a deputada enfermeira Rejane, que visitou o hospital, eles estão aguardando apenas a chegada dos materiais doados pelo governo federal para reabrir a unidade. Assim que chegar o caminhão com os insumos, com o material, a gente vai abrir para a população as portas. Porque o que tem só dá para atender quem está lá dentro. Então essa é a situação ainda. Lembrando que, caso houvesse um descumprimento da ordem da Justiça de liberar recursos para a área da saúde, o Estado seria penalizado com uma multa diária de 50 mil reais. O governador Luiz Fernando Pezão e o secretário estadual de saúde, Felipe Peixoto, também pagariam multa diária de 10 mil reais. O anúncio do apoio da rede federal com 6 hospitais de média e alta complexidade é uma grande ajuda, mas pode não funcionar plenamente. Isso porque médicos dessas unidades dizem que no dia a dia já trabalham com restrições. E é exatamente para falar sobre isso que está conosco Ilza Fellows, diretora do Conselho Regional de Medicina do Rio. Muito boa tarde. Boa tarde. O Ministério da Saúde, através do secretário nacional de Atenção à Saúde, Alberto Beltrame, rebateu essas informações e disse que a situação é normal na rede federal. Os médicos dizem que não. A questão é o que ele considera normal, né? Nós fazemos fiscalização sistemática e recebemos denúncias dos próprios colegas. E fazemos o acompanhamento e vemos a deficiência que existe, tanto nas unidades federais, como nas unidades estaduais, e agora principalmente nas municipais, né? Infelizmente, a gente não está com uma rede pública em funcionamento pleno e que possa absorver uma carga que ela não está nem no momento atendendo a sua própria demanda. Dos 6 hospitais federais de grande porte que a gente tem no Rio, qual seria o que está em pior situação, de acordo com o conhecimento da senhora? Hoje a gente tem bom sucesso ainda, em grande dificuldade, trabalhando a emergência num container, com uma obra que está aí, que se arrastando, né? Então a gente tem uma situação complicada, a gente tem o hospital do Andaraí também com bastante dificuldade. Então, infelizmente, as unidades federais estão tão deficitárias. Não vou nem entrar no mérito dos hospitais universitários, né, que vocês acompanharam aí na mídia recentemente. Os institutos também estão nessa situação, não? Quando a gente fala dos institutos estaduais, né, especificamente, a gente está com dificuldade. O Instituto do Cérebro, que foi muito bem estruturado, muito bem montado, mas não está também atendendo a demanda por deficiência financeira, né? O Hemorrio, idem. E o de endocrinologia ED também, né? Então, infelizmente, a gente está
com essa situação bastante preocupante. Essa verba anunciada pelo governador ter conseguido de terça-feira para cá, ela é suficiente realmente para aguentar até meados de janeiro? Não, ela é suficiente para o efeito tampão. Essa não é uma crise de agora, não é uma crise de uma semana. Ela é uma crise que vem se arrastando. Algumas unidades já não vêm recebendo repasse há algum tempo. Desculpe. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ver que esse é um recurso para agora, para tentar segurar Natal e Ano Novo. Mas o que vai ser janeiro? E para isso o Conselho está acompanhando, está participando, está pressionando, fazendo o papel que a gente tem que fazer. Essas são as maiores reclamações dos médicos? A maior reclamação dos médicos é a falta de insumos e a falta de condição. Com toda essa crise, ninguém ouviu falar em médico paralisando, muito pelo contrário. Os médicos compraram refeição para que os funcionários de menor recurso conseguissem trabalhar. Ilza Fels, muito obrigado pela sua participação aqui no Repórter Rio.